Olá, muito bom dia. Para a história de um jogo de futebol, de um campeonato, ficam os resultados, ficam os vencedores e os derrotados. Mas por trás de cada jogo, por trás de cada história no futebol, há pessoas sobretudo que são de grande referência, nomeadamente para o futebol em Portugal. Hoje e nesta altura, sem dúvida que Fernando Santos é uma dessas pessoas de referência, uma das principais pessoas de referência no futebol nacional, por ser selecionador, enfim, e por toda a pessoa que é também. E é precisamente essa pessoa que queremos descobrir hoje. Fernando Santos, muito obrigado por é um prazer nos falar pelo 70x7 sobre o futebol e sobretudo sobre a pessoa que está no futebol. Concretamente neste espaço, acredito que já esteve por aqui muitas vezes, o que é que representa para si este Estádio Nacional? Sim, por acaso já tive o prazer de estar aqui, não só como adepto, porque isso já esteve umas dezenas largas de vezes, mas também tive o privilégio de estar aqui enquanto jogador, na altura jogador do Estoril, e mais tarde enquanto treinador. Participei aqui em 4 jogos, 3 da Taça de Portugal, 2 e uma finalíssima, e participei aqui no último jogo Portugal-Grécia, e portanto, agora, desde menino, que é uma referência, o Estádio Nacional é uma referência nacional. Não sei se é tanto para o futebol como foi no passado, é pena que neste estádio não seja mais aproveitado, mas pronto, felizmente continua a ter aqui a festa, esta grande festa de futebol, que é a final da Taça de Portugal. Mas eu lembro muito bem de vir aqui no passado e era um estádio muito importante, mas também na minha juventude enquanto estudante, porque nessa fase, nesse meu tempo de estudante, já lá há muitos anos, vinha-se aqui no dia 10, fazia-se aqui grandes festas e tal, e eu também participei enquanto estudante nessas atividades que aqui foram realizadas. Fiz aqui muitos piqueniques aqui, e portanto é uma referência de família. Tenho aqui muitas lembranças, para além do futebol, se calhar tenho muito mais lembranças de família do que propriamente do futebol, porque me lembro perfeitamente de estar aqui com os meus pais, com os amigos, com os filhos dos amigos, todos aqui, depois antes das finais, depois todos ficávamos a fazer um piquenique, depois jogávamos futebol uns com os outros e tal, depois ficávamos aqui a passear, uns entretinham-se a jogar às cartas, outras coisas, mas lembro muito bem desse tempo. Falemos do futebol na sua vida, no seu percurso Sim. de vida. Enfim, a história é conhecida, mas para chegarmos mais aos tempos atuais, pedia-lhe que nos recordasse, foi por acaso, como creio que já afirmou, que entrou no mundo do futebol? Não entrei no mundo do futebol, porque eu no mundo do futebol Mas entrei como com 50 dias. jogador? Com 50 dias entrei no mundo do futebol. Foi a primeira vez que vi um jogo de futebol, que não vi, porque estava no Malcofe e, portanto, não devia ter visibilidade nenhuma. Além disso, também, mesmo que tivesse visibilidade, não teria visto. Mas estava dentro do Malcofe, com os balõezinhos, tenho a fotografia na realidade. Portanto, é a primeira vez que eu tive contacto com um campo de futebol. E, portanto, daí para cá, sempre tive contacto permanente, quase constante, do futebol, dos jogos, porque toda a minha infância foi passada muito atrás de ver futebol. Agora, a minha ligação ao futebol vem sempre um bocadinho atrasada. Eu comecei a jogar já tarde, 15 anos, 16. Aliás, eu nunca participei nos juvenis, sempre fui júnior. Acabei por um dia, um pouco sem querer, acabar por chegar ao Benfica. Foi um pouco por acaso, os amigos meus que estavam a treinar, que jogavam lá, disseram-me que havia lá umas experiências e eu fui lá. Não vou agora contar a história toda, só já não ia sair daqui. E, portanto, acabei por ir para o Benfica, num dia em que eu achei que ia ser uma grande festa em minha casa, porque na realidade o meu pai e a minha mãe eram daqueles facciosos também do Benfica. Aí eu achei que ia ser uma grande festa lá em casa, e quando lá cheguei a dizer que ia para o Benfica, eu tinha acabado de fazer exame de admissão ao Instituto, na altura Instituto Industrial de Lisboa, depois mais tarde Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, e quando cheguei a casa muito convencido que o meu pai ia ficar muito contente, a primeira coisa que ele me disse é que não eu não ia nada jogar para o Benfica. Eu fiquei muito coisa, sempre perguntou o que é que ele dizia, e disse, então, mas porquê? E tal, disse-me, tu vais a estudar. E então tivemos que fazer um acordo, ao fim de umas horas de conversa, lá conseguimos fazer um acordo. Ele deixava-me jogar para o Benfica, desde que eu me comprometesse a que nunca chumbaria, e pronto, ele cumpriu o acordo da parte dele, eu cumpri a minha, e lá conseguimos que isso acontecesse. E isso, de alguma forma, foi sempre condicionando um pouco a minha carreira no futebol. E como foi mantendo numa já longa carreira ligada ao futebol, primeiro como jogador, depois como treinador, como foi mantendo essa ligação à religião, a um percurso de fé? Eu sou católico, sou cristão, fui batizado, acho que 16 de janeiro de 1954, 55, eu nasci a 10 de outubro de 54, portanto 16 de janeiro de 55 eu fui batizado. E fiz o meu percurso normal, sou filho de uma família cristã, mas eu não gosto de um praticante, porque isso não existe, mas pronto. Sem nenhuma frequência de igreja, mas pronto, como todas as crianças daquele tempo, íamos à catequese aos 6 anos, porque toda a gente ia lá no bairro, não é? Eu também fui, 6, 7 fui crismado, aos 8 desisti. Estávamos ali pela Panha de França, não é? Estávamos ali pela Panha de França nessa fase, o meu catequista era o Paulo, ainda hoje me lembro perfeitamente,
tenho uma pena daquilo que aconteceu, porque nunca tive a oportunidade de lhe dizer, olha, obrigado por a semente que cá deixou. É verdade, porque na altura não percebi nada, acho que era uma peça de teatro, eu tinha que fazer de juiz e eu tinha que bater com o martelo. Eu dava-me vontade de rir, ele depois disse-me, não te podes rir e tal, mas eu não sou capaz, mudo-me de lugar, e ele disse, não muda, eu disse, então, olha, se não muda, vou embora. E ele disse, então vai, e eu fui, pronto. E como também tinha muito interesse em ver o futebol, aos sábados e aos domingos, gostava de ver as miúdas também, já nessa altura. Mas ficou a referência, não é? A referência ficou, não me esqueço nunca de quem me crismou, o Padre João, não me esqueço nunca, não me esqueço do Paulo, sempre ficaram cá guardados, sempre. Agora muito longe, que estavam cá guardados no baú das recordações, porque a minha frequência de igreja a partir daí até 1994 foram 50 batizados, ou batizados em casamentos em que eu fui padrinho, interveniente direto, sem perceber muito bem o que é que estava a fazer, é verdade, e mais uns 200 ou 300 casamentos que fui, e pouco mais que isso. 1994 foi um ano de viragem na sua vida? O facto de ter sido despedido como treinador do Estoril provocou o início de um novo percurso? Em 94 aconteceu isso, quando alguém me pôs na rua, alguém me chamou. Uns puseram-me fora, outros chamaram-me para dentro, não é? E eu que tinha 2 ou 3 anos antes, estava a fazer não era tentativa, aqui penso que já estava a começar a consolidar um pouco o meu regresso à igreja. Não digo à fé, porque eu hoje tenho a certeza que eu sempre tive fé, quer dizer, era mais um regresso à igreja. Eu andei foi naquele túnel escuro em que a fé não se percebe muito bem, não é? A gente pensa que não tem, mas tem, porque essa já existia. E portanto, nessa altura, eu tinha feito porquê? Porque a minha filha estava a fazer o crisma e eu achei que eu e a minha mulher, pronto, casámos para a igreja, batizámos os nossos filhos e gostámos muito de andar nas preparações, mas levámos sempre aquilo que gostávamos, levámos bem, procurámos fazer bem, gostámos muito, mas pronto, depois acabava e acabávamos também, não é? Portanto, nessa fase, eu senti necessidade de me aproximar um pouco mais para perceber também o que é que estava a acontecer, até porque acho que era importante para a minha filha. Eu e a minha mulher começámos a aproximar, e estávamos naquela fase em que estávamos ainda cá no fim da... já ia participar da missa, acho que ainda não participava, só ia. Ainda ia à missa, nessa altura só ia à missa. Ia à missa e ficava cá sempre no fundo da igreja e tal, à espera que aquilo passasse rápido e tal. É verdade que depois, em determinada altura, mas acho que muito mais porque é que as pessoas pensavam de mim, um dia resolvi perguntar ao sacerdote se podíamos conversar um bocado os dois. Ele disse-me que sim, e eu disse, mas não é para me confessar, que eu não me quero confessar. Porque achava isso um bocadinho esquisito. Perdoem a expressão, mas é verdade. O que é verdade continua a achar? Não. O que é verdade é que conversei e confessei-me também. Quer dizer, portanto, acabei por me confessar. E a partir daí, obviamente, percebi o que era o sacramento da confissão. Quando percebi o que era o sacramento da confissão, então deixei de pensar assim seguramente. Isso aconteceu depois muito rápido, porque, como disse, eu fui despedido no dia 11 de março de 1994. E já há uns meses que havia uns amigos meus que me estavam a convidar para ir fazer um retiro. Eu acho que todos os momentos de igreja são bons e, portanto, o que eu vou dizer agora não quer dizer, eu fui chamado o chamamento veio aqui, outras pessoas são chamadas de outra forma, a mim aconteceu isto e é a minha história que eu estou a contar. Uns amigos meus convidaram-me para fazer um retiro, que era de um curso de cristandade, e eu disse que não ia, que não tinha nada aqui a fazer essas coisas. E quando fui despedido, naquela altura, eu lembro, eles à noite estavam em minha casa e disseram-me outra vez, ei, agora é que vais e tal, porque dia 16 vai começar um curso de cristandade. Disse, não vou nada, então agora vou fazer um curso de cristandade, então fui despedido, estou chateado, e tu estás-me a falar num curso de cristandade. Porque a verdade é que eu depois pensei assim, mas se calhar era bom parar uns diazinhos, pensar, mas fui neste espírito, eu quero ter 3 dias sem nada, não me chatear, pensar, só que não era isso que estava preparado para mim, não, era outra coisa completamente diferente, que era... Só percebi quando entrei não percebi muito bem, mas passado umas horas já estava a perceber o que é que me iria acontecer, não sei, mas já percebi que havia qualquer coisa que era diferente, não é? Porque aí pronto, aí deu-se-me um encontro na realidade com Cristo e foi a primeira vez que eu percebi que Cristo estava vivo, quer dizer, nunca me tinha passado para a cabeça isto, nunca, nem perto nem longe. Eu acho que nem percebia muito bem esta questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquela coisa, a questão da Trindade Santíssima era uma coisa que me passava um bocadinho ao lado, eu acho que passa ao lado de muita gente, a mim pelo menos passou-me de certeza. E portanto, esse talvez tenha sido um dos momentos fundamentais da minha vida, que eu reporto como um dos momentos fundamentais da minha vida, que foi esse dia 11 de março, em que eu saio do Estoril, e isso de alguma forma acaba por levar a ser treinador de futebol, hoje tenho a certeza, e também que me leva a 6 dias depois a encontrar Cristo. Isso para mim foi a mudança total da minha vida. Disse, percebi que Cristo estava vivo.
Em que é que consiste essa percepção? A percepção consiste nos outros, esta expressão de amar os outros, é muito mais isto. Eu acho que isto é uma passagem que eu não leio muito, mas ouço muito, porque eu normalmente participo na Eucaristia e sempre posto diariamente, e portanto vou sempre lendo, ouvindo e vou-me ficando. E quando ele diz uma coisa que é muito importante, que a mim me marcou muito, que é quando deste de comer, quando deste de beber, quando vestiste, quando ouviste, e ele perguntou, mas a quem é que eu fiz isso? Eu nunca te fiz isso. Não, mas quando fazes um dos mais pequeninos, estás-me a fazer a mim mesmo, quer dizer, que ele está presente em cada um de nós, não é? Porque ele também diz o contrário, diz quando não deste, quando não fizeste, essas coisas. E principalmente é uma coisa muito simples, é amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao Pai e amar aos irmãos como a nós mesmos ou como Ele nos amou. E portanto é tão simples, agora é difícil depois na prática, isto é muito complicado, Eu costumo dizer, a gente quando reza ao Pai Nosso, às vezes eu estava a comentar isto com os amigos, quando rezamos o Pai Nosso, há ali duas expressões que a gente devia ter algum cuidado sempre, eu pelo menos, quando rezo não dou por elas, quando medito, vejo-me aflito, que é, pronto, quando nós dizemos, venha a nós, o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, que esta seja feita a vossa, quando eu medito bem, digo assim, mas será a vossa, ou a minha, ou a vossa, às vezes anda ali um bocadinho difícil isto, não é? E é depois quando perdoamos a quem nos tem ofendido, não é? Porque acho que esta coisa, eu acho que quando dito o Pai Nosso, às vezes tenho alguma dificuldade, mas não é simples, obviamente não é simples, nós somos todos humanos, ele também, não é? Fernando Santos, como é que junta fé e futebol no seu cotidiano? Normalmente. Já me fizeram essa pergunta muitas vezes, eu tenho muita dificuldade porque não percebo, eu percebo a questão, mas não sei responder à questão, quer dizer, porque não vejo o é possível como noutro contexto profissional qualquer. Eu dizia ao contrário, porque não? Uhum. O futebol é diferente da vida de qualquer outra profissão. No futebol vive-se também um ambiente de fé e de fé religiosa? Sim, há muita gente com fé. E fé religiosa, sim. Há muita gente crente. Uns cristãos, outros... É do Fernando Santos também a expressão que tem fé, não tem fezadas, não é? Sim. No futebol também há muita fezada. E também se confunde muito fé com fezada, isso sim. Mas isso acho que em toda a arte, todos os artistas, tudo o que é arte, espetáculo, há na realidade uma mistura. Não é normal, porque é um bocadinho o amuleto, não é? Um bocadinho da superstição, tudo isto faz parte. Se calhar muitos que nós dizemos, aquilo é superstição porque ele ajoelhou-se, ou benzeu-se, ou entrou e pisou, não sei o quê. Se calhar em muitos deles é fé, é fé, pronto, mas marcam-na assim, benzendo-se. Outros é pura superstição, portanto há aqui uma mistura na realidade. Mas quero dizer que eu conheço muita gente no futebol, muitos jogadores e dirigentes, que têm tanta fé, ou mais fé que eu, se calhar, eu não vejo porquê, porque qual é o problema? Talvez a questão é que eu sei porque as pessoas colocam, não colocarão isso, se calhar, a um jogador menos visível. Quando estamos mais visíveis, as pessoas dizem, mas como é que, sendo treinador da seleção, vai à igreja, ou participa na Eucaristia, ou consegue tempo para tudo isso? Acho que sim. Só não queremos, não quisermos, não é? E quando cheguei à Grécia a primeira vez que cheguei, a primeira coisa que fizeram, eu não sabia nada, não percebia nada, mas sei ler, não é? Eu sei perguntar, e perguntei onde é que havia uma igreja católica, apostólica, romana, lá disseram. Portanto, a partir daí, ao domingo, passei a ir ao Eucaristia. Arranjei uma pessoa, umas vezes a minha esposa, outras vezes um diretor do clube, que me ia buscar lá ao hotel, levava-me ao Eucaristia, e eu voltava. Não vejo esse problema nenhum em fazer, que isso aconteça, não. Nem dá testemunho, também não vejo qual é a razão para que não acontecesse assim, quer dizer, seria muito mal da minha parte. Sente necessidade de rezar também no ambiente dos jogos, antes dos jogos, depois dos jogos? Eu rezo todos os dias, quer dizer, de manhã, quando me levanto, e depois durante o dia vou sempre falando com ele, não é? De vez em quando vou falando com ele, gosto muito de falar com ele, gosto de falar assim um bocadinho, e à noite, obviamente, quando deito também, sempre, porque se eu lhe dedico o meu dia de manhã quando me levanto, e se depois à noite lhe agradeço o meu dia, obviamente que durante o dia vou tendo umas conversazinhas com ele, sempre que posso participo na Eucaristia, porque para mim é muito importante, porque alimenta a minha fé, porque é importante para mim ouvir a palavra de Deus, é importante poder, na realidade, alimentar-me do seu corpo, e portanto isso para mim é muito importante, e acho que nós temos tempo para tudo, quer dizer, agora, quando me pergunto, eu sempre antes do jogo, entrego a minha equipa, sim. Acho isso perfeitamente normal, entrego a minha equipa, ofereço-lhe a ele, digo, olha, estamos aqui. Não é confiar ao resultado? Não, isso não acredito. Isso também era fácil, a gente sentava-se todos ali
e ganhávamos o jogo, não é? Ou então pegávamos numa equipa de sacerdotes, punhamos a jogar e isto era tudo muito simples, quer dizer, isto não é assim, até porque esse tipo de milagres não acredito. Se nós corrermos mais, lutarmos mais, formos mais organizados, obviamente, o que eu peço é essencialmente que nos dê isso. Isso sim, isso peço. Que dê a força, que dê a concentração, que leve os meus jogadores a estarem motivados. Isso peço, mas isso são os dons do Espírito Santo, não peço muito mais que isso, é que eles recaiam sobre nós, quer dizer, é que o Espírito Santo possa estar sobre nós e depois nós vamos ser capazes ou não vamos ser capazes, porque... Vamos ter Portugal campeão europeu? Eu acredito que sim, eu acredito que é possível, não vejo o porquê, que não é possível, e acho até muito estranho, porque sempre vamos para as fases finais, sempre a dizer que somos candidatos. Ficamos todos muito irritados em Portugal e muito chateados e muito ofendidos e dizemos muito mal do treinador e dos jogadores quando eles não ganham na realidade, não é? Não é fácil ganhar. Nunca ganhámos, já ficámos em terceiro, já ficámos em segundo, mas nunca ganhámos, portanto não é fácil. Agora, fico um bocadinho surpreendido é que depois, quando alguém diz que eu acredito, eu vou para ser campeão da Europa, eu e os jogadores, digo que a gente está todos maluquinhos da cabeça. Não, o que eu digo é, este é o nosso objetivo. Se vamos concretizar, se não vamos concretizar, bem, e só depois o jogo irá mostrar, não é? A nossa capacidade irá dizer sim ou não. O que é que espera do público? Um apoio como até agora, acho que o público tem sido excelente. A demonstração que fez no Estádio da Luz no último jogo com a Sérvia foi fantástica, de apoio à equipa, estádio cheio, fervoroso, que no momento mais difícil até da equipa, que é quando a equipa que tem o jogo perfeitamente controlado acaba por sofrer um golo, o público reage de uma forma muito forte e leva a equipa atrás e rapidamente a equipa dá a volta ao resultado. Portanto, eu só tenho que estar agradecido ao público português e espero que o público português continue a confiar na seleção e continue a apoiar a seleção. Obviamente que haverá críticas e isso são naturais, são normais, cada um tem a sua opinião, respeito muito as opiniões de toda a gente. Pronto, mas nós vamos seguir o nosso processo, eu espero que na realidade o público nos apoie e que o faça como fez até agora, só temos de estar gratos por isso. Fernando Santos, o que é que acha do Papa Francisco? Eu acho, sabe, a minha expressão era responder assim muito rápido, eu acho fantástico. Não, só que quando fiz esta pequena paragem é porque eu também acho que os outros Papas também foram fantásticos. E principalmente os últimos, porque todos eles muito diferentes. João Paulo II, que na realidade abriu as portas de uma forma muito enorme, algo que nunca não estávamos habituados, e que levou a muitas coisas importantes, mas com um estilo completamente diferente. Depois, Bento XVI, um teólogo, mas acho muito importante, acho que estas coisas são assim, tem que ser. Foi muito importante nesse momento, também para pôr aqui algum sentido em alguns aspectos, dessa atenção. Acho que o Papa Francisco é um bocadinho a junção dos dois, porque esta ideia que ele trouxe não será para mim tanto, nem para si, com certeza, e para aqueles que têm mais fé que eu, ainda seguramente menos, obviamente. Mas para a maioria das pessoas, o que ele trouxe é isto, é esta proximidade, a gente sente que ele é um de nós, não é? Que está perto, que está próximo, que fala uma coisa que todos nós percebemos, e portanto isto para a maioria das pessoas, acho que para a maioria do cristão, acho que isto foi muito importante e está a ser muito importante e espero que Deus o proteja muito e muitos anos, e peço sempre por ele, nas minhas orações, que Deus o proteja, que ele muitos e muitos anos possa ser o pastor da Igreja, porque acho que na realidade é importante esta humildade, mas ao mesmo tempo este amor que ele demonstra, isso pode ajudar-nos todos a mudar e a estarmos mais perto dele. Na sua opinião, que desafios a Igreja Católica enfrenta, nomeadamente a Igreja Católica aqui em Portugal? Este momento, em que ponto é que deve motivar a Igreja Católica à resposta, sejam, enfim, todos os níveis sociais? Eu acho que o desafio que se põe à Igreja em Portugal e à Igreja no mundo já se punha há 2000 anos atrás, não é? Porque eu cada vez que mais penso nas coisas digo assim, mas eu já ouvi isto em qualquer lado, eu já li isto em qualquer lado, e quando eu li já é lá, ou nos Atos, ou nos Evangelhos, ou nos Atos, ou numa carta qualquer, anda lá qualquer coisa parecida com isto, que é evangelizar, não é? Eu acho que o que nós precisamos é sair para a rua e evangelizarmos. Se nós nos fecharmos na nossa conchinha e toda a gente achar que há aqui uma irmandade que é uns bichos raros e tal, são aqueles eliminados, bem, se não vamos para a rua, se não vamos para os nossos ambientes, se nós nos nossos ambientes não vamos dar testemunho, se não afirmamos as nossas convicções com respeito pelos outros, não é? Porque acho que isso é fundamental.
Que acho que, e é isso que no futebol também a mim ensinou muito o futebol nesse aspecto, porque é eu não deixar de assumir a minha convicção, mas respeitando todos os outros nas suas diferentes convicções. Portanto, e é isso que eu acho importante, que é, em casa eu recebia pessoas, e se calhar o que é que acontece? Quando recebemos pessoas ao domingo, ao tempo de praia e tal, as pessoas não vão e tal. Se é em nossa casa nós ficamos um bocadinho incomodados e não vamos também, não é? Eu quando fui para a Grécia, na realidade, mas já antes fazia, mas pronto, no futebol trouxe-me isso, porque eu comecei, quando era treinador, eu dizia sempre aos jogadores, olha, eu a esta hora vou ter que sair porque eu vou à Eucaristia e tal, eu volto. Independentemente, nunca disse a eles, vocês vão à Eucaristia, disse, eu vou à Eucaristia a esta hora e portanto eu volto. Portanto, o que é que acontece na minha vida normal também em casa, se eu tiver amigos, eu àquela hora eu digo, olha, eu agora a esta hora é a hora de ir à Eucaristia e depois eu volto. Eu respeito-os a eles, eu respeito-me a mim. Se eu for um bom exemplo, pode ser que eles vão atrás de mim, mas se não quiserem que fiquem, não é... Portanto, eu não deixo de mostrar, de procurar evangelizar, muitas vezes só através de tentar testemunhar, não sem grandes palavras, porque eu não sei para as palavras... Eu às vezes penso para comigo, a gente pode falar muito bem, dizer muitas coisas muito bonitas, mas não serve para nada, não evangelizamos nada. Às vezes podemos não dizer nada, podemos só ouvir, e se calhar evangelizamos muito mais, não é? Ninguém sabe, eu acho que não há aqui nenhuma regra, de regra com o passo que a gente diga isto é assim. Agora, sei é que devemos estar disponíveis para os outros, isso sei, porque... E é isso que eu acho que é um desafio da igreja em Portugal, seguramente, é sairmos para a rua. Sairmos para a rua nesse sentido, de manifestarmos com os outros, de tentarmos perceber os outros e ao mesmo tempo também tentarmos que os outros nos percebam a nós e a partir daí levarmos um testemunho de que o mundo pode melhorar se nós nos tornarmos melhores. Mas isto é aquilo que nós pregamos, não é? É aquilo que ele pregou, portanto ele disse para evangelizar e deve ser para dizermos isto também, não é? Eu acho que o desafio da Igreja de Portugal é esse. E portanto, obviamente que hoje em dia as pessoas precisam de ter mais explicações, não é como no passado. Hoje as pessoas têm necessidade, os jovens têm necessidade de perceber, não ficam só por aquilo, ok, tudo bem, é assim, eu tenho fé, isto passa para o lado de lá e tudo bem. Não, hoje precisam perceber, Portanto, é bom que a gente tenha que poder dialogar com eles, poder falar com eles, e acho que é isso que nós devemos fazer em todos, e que a Igreja deve estar aberta também, não àquilo que é o fundamento dos dogmas cristãos. Eu acho que aí, pronto, aí não vamos ficar com fantasias, não podemos ir por aí, senão alguma coisa está errada, não é isso. Mas algumas aberturas eu acho que podem ser, na realidade, evangelizadoras, não é que tragam mais gente à Igreja. Eu não sei se é preciso trazer mais gente à Igreja. No âmbito da família, por exemplo? Sim. Agora, eu não sei se é preciso trazer mais gente à Igreja, porque também não é agora uma coisa que a gente anda aí, as pessoas que acabam por estar na Igreja, obviamente, porque são batizados e fazem parte da Igreja, não é? Da Igreja, comunhão de batizados. Mas o ser cristão, na realidade, obviamente que isto é um chamamento que vai acontecendo. Mas isso já aconteceu nesse tempo, não é? Quando eles estavam lá todos na praça, não é? Primeiro chamou-os às 9 da manhã, depois às meio-dia, depois às 13, depois às 6 e tal. A gente não sabe quando é que vai chamar, mas nós é que fazemos um bocadinho esse papel. Não é? É por isso também que o Fernando Santos continua ligado aos cursilhos de cristandade que sim, tanto o marcaram. Ligado, sim, continua ligado ao movimento. O testemunho que vai deixando. Sim, mas hoje menos do que no passado, porque estive na Grécia e, portanto, durante 7 anos não pude participar com a frequência que faria, que era todas as semanas, nas ultreias, mas continuo na realidade ligado ao movimento, porque sou um apaixonado do movimento, principalmente porque foi através do movimento que o Senhor me chamou. E depois, porque acho que este movimento, como os outros, tem coisas todas muito positivas, é muito carismático no sentido da fermentação dos ambientes, e eu acho que aí, eu pelo menos é por aí que me toca, não é? É por aí que me toca, é muito poder chegar aos ambientes. Mas eu tenho, nesse aspecto, tenho uma paixão pelo movimento, mas tenho uma paixão, quer dizer, a minha paixão é por Cristo, a minha paixão é por Deus, mas eu gosto muito do movimento. Fernando Santos, muito obrigado por ter partilhado connosco um percurso de vida e sobretudo as convicções que o foram alimentando ao longo de tantos anos, e felicidades para a carreira de agora de selecionador de Nacional. Um testemunho que apresentámos neste programa 70x7. Votos de bom domingo e uma ótima semana.